Oxe, já? Não, irmãos, ainda tem 26 segundos. Vá, procure outra pessoa, rapaz. Vai lá falar com ela. Isso. Vou te treinar agora. Aleluia. Pronto, agora sim. Que bênção, meu irmão, poder estarmos juntos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Vocês podem aplaudir o grupo de música, irmãos. Sabe, eu não sei você, mas é tão bom, né? Estar em casa, desfrutando dessa unção. Nós estivemos desde sexta-feira no evento lá em Campina Grande. Foi um tempo maravilhoso. Desfrutamos muito do Senhor naquele lugar, de tudo que Deus fez por meio dos ministros que passaram ali. Mas sabe, queridos, como é bom estar em casa, amém? Eu quero conhecer você que está nos visitando pela primeira vez nessa noite. Levanta sua mão, nós queremos te conhecer e te presentear, se você está aqui pela primeira vez. Levanta a tua mão, tem alguém que está aqui pela primeira vez nessa noite? Amém? Temos alguns irmãos ali, sejam bem-vindos, queridos. Amém? Que bênção poder estarmos juntos com você nessa noite. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Nós temos algo, tem mais alguém? Não, né? Amém. Então, nessa semana, queridos, dentro do nosso propósito de alcançar, de amar e alcançar vidas, mais 6 pessoas se renderam ao Senhor, entregaram sua vida a Jesus, amém? E Deus, queridos, está fazendo a obra dele avançar. Diga, Deus está fazendo e eu coopero com ele. Amém, queridos. Eu quero já também agradecer você que está conosco nessa noite, que faz parte do nosso discipulado, né? Eu sei que você está na 4ª matéria. Foi a 4ª matéria? 6ª já? Pai, tá ligeiro demais esse negócio. Amém? E que bom, meu irmão, que você tem permanecido firme. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo também nesse lugar. Nós queremos mesmo ser um canal de Deus para a tua vida. E se você está nessa igreja, sabe, nós queremos de fato conhecer você. Você que congrega nesse lugar, você que está vindo para cá. Eu quero que nós temos uma ficha de membros aqui. Eu sei que muitas pessoas já preencheram essa ficha, mas eu quero que você levante a sua mão se você é desse lugar, dessa igreja, você ainda não preencheu essa ficha de membros. Eu queria que você levantasse a sua mão, se você congrega conosco. Os diáconos vão até você, vão te entregar essa ficha. Nós queremos mesmo conhecer você, nós queremos que você faça parte, né, de tudo que Deus está fazendo nesse lugar, amém? Então, se você ainda não preencheu essa ficha, eu sei que nós, né, há alguns meses distribuímos também. Nós queremos conhecer você. Se você congrega nesse lugar e você ainda não fez sua ficha de membro, você ainda não preencheu, nós queremos te conhecer. Amém? Então, se alguém falta receber? Não? Os demais já preencheram? Tudo bem? Amém. Já? Amém? Tudo certo? Pronto. Amém. Que bênção. Olha para teu vizinho e diga: tu sabia que a forma como você olha para as situações determina que resultado você vai ter no final? Amém? E pensando sobre o que ministrar nessa noite, Deus trouxe um tema. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui. Você talvez já tenha visto. Qual a sua perspectiva? Amém? Sabe, queridos, eu estava pensando sobre isso, né? Dizendo, meu Deus, o que é que eu vou ministrar? E Deus disse assim, rapaz, fale sobre o modo como cada um deles olha para as situações. Amém? E eu fui procurar no dicionário o que é perspectiva. E perspectiva, de uma forma mais abrangente, é o modo através do qual alguma coisa é vista. Modo como se analisa uma situação. Ponto de vista. Tudo que se consegue ver ao longe. Aquilo que os olhos alcançam desde um certo lugar. Uma sensação esperançosa. Ou algo que pode te trazer uma expectativa. Amém? Aquilo que se percebe externamente ou aparentemente. Então, a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: qual a sua perspectiva? Eu sei, queridos, que quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor, nós vamos ver vários exemplos de desafios que pessoas passaram ao longo da sua vida, da sua caminhada cristã. Eu sei que se você está aqui essa noite, você
vive nessa terra. E por vivermos nessa terra, de uma forma direta ou indiretamente, nós vamos passar por desafios, por situações, por processos, né? Essa palavrinha processo é uma palavrinha que os coaches gostam muito de usar, né? Processo. E sabe, queridos, de fato, nós vivemos na nossa vida muitos processos, muitas etapas ou muitas estações. E a forma como nós nos posicionamos ou olhamos para cada uma dessas etapas vai determinar qual o resultado nós vamos ter no final. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou te dar alguns exemplos aqui nessa noite. E eu já quero indicar alguns livros para te ajudar naquilo que você vai ouvir nessa noite a incrementar o teu estudo. Um deles é esse aqui, ó, Acima, Experimentando uma Vida Elevada, do reverendo Tony Cook. Outro livro é Pensamento Certo ou Errado, amém? Do irmão Kenneth Reagan. E também Crescendo Espiritualmente, também do irmão Reagan, amém? Então você pode comprar esses livros lá no Verbo Shop. Por favor, please, come on. E você pode ser edificado, aprender um pouco mais, investindo no teu crescimento. 1 Samuel, capítulo 17, você abriu? Eu não, então você me espera? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Diz assim, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Quem era Saul? Diga o rei. E o seu exército, diante de um desafio, diante de uma adversidade. Quem estava trazendo essa oposição a eles? Os filisteus. A Bíblia diz, versículo 3, estavam estes, Saul e seu exército, no monte do lado da Além, os filisteus, e os israelitas no outro monte do lado da Quem. E entre eles o vale. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Eu quero que os meninos coloquem, por favor, aquela primeira imagem de Davi e Golias em um estilo mais animado. Olha para aí, irmãos. Olha o tamanho do bicho. Nem faz de conta, bem? Eu sei que a perspectiva aí da inteligência artificial me deu um negócio meio exagerado, amém? E Davi não era só dessa idade, não. Mas olha a perspectiva do cara. Aí imagina, irmãos, um exército inteiro parado porque um homem se levantou e desafiou aquele exército. Agora, nas palavras de Golias, eu quero destacar 2 coisas aqui. Primeiro, aqui Golias reconhecia que aquele exército servia somente a Saul. Golias disse: vocês não são servos de Saul? E segundo ponto é que ele diz: eu hoje afronto as tropas de Israel. Então a perspectiva que Golias tinha de Saul e do seu exército, daquele povo, era uma perspectiva natural apenas. Diga, natural. Então eles diziam: esse exército é de Saul e eu me levanto contra Israel.
Essa era a perspectiva que Golias tinha de Saul e do seu exército. E a Bíblia diz que diante daquele gigante, todo o exército temeu. Diga, temeu. Queridos, você já parou para pensar um povo preparado para a batalha, travado por causa da ofensa de um homem? Já parou para pensar nisso? Não tinha ninguém naquele exército que pudesse enfrentar esse cara? Será que, irmãos, não tinha ninguém que pudesse enfrentar esse homem? Aí a Bíblia continua falando e diz que Davi é enviado até seus irmãos. Jessé, seu pai, no versículo 17, manda ele levar comida até onde os seus irmãos estavam. Os irmãos de Davi, irmãos, faziam parte daquele exército. E a perspectiva que ele tinha, a forma como eles encaravam aquele Golias, olha aí, Honda Fit, placa, compareceu o estacionamento. A forma como aqueles homens olhavam para aquele gigante, dizia muito mais daqueles homens do que do gigante. Porque enquanto o gigante via eles numa perspectiva natural, aqueles homens estavam se vendo aquém do que eles seriam diante daquele gigante. E ele continua, vamos voltar para cá. Diz assim no versículo 22. Não, vamos ler o versículo 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Pelejando em quê? Que nem luta tinha. Tinha só um cara desafiando um exército. Rapaz, não tem ninguém aí não. Em outras palavras, tem nenhum macho aí não para ver se consegue me vencer. Versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Percebe, queridos, agora tudo estava do mesmo jeito. O exército filisteu, o exército de Israel, um veio do meio daquele exército, se levantou e falou contra o povo de Deus novamente. A mesma coisa. E a Bíblia diz que agora Davi ouviu. Versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Olha a perspectiva do povo novamente. A perspectiva do povo aqui era, aquele gigante está afrontando Israel. A perspectiva do gigante era, eu estou afrontando Israel. Era, eu estou afrontando os servos de Saul apenas. Essa era a perspectiva do gigante e a perspectiva daqueles homens. Diga, eles olhavam naturalmente falando. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o que é que vão fazer aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso e filisteu para afrontar quem? Vamos lá, ajuda o pregador. Afrontar quem? Percebe que a perspectiva de Davi era diferente da perspectiva daquele povo? Aquele povo estava olhando, esse homem se levanta contra o exército de Israel. Aquele homem dizia, eu me levanto contra Israel, eu me levanto contra os servos de Saul. Agora Davi olha para aquele homem, primeiro Davi olha para o exército. E diz, esse exército aqui é o exército do Deus vivo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Que diga, querido, deixa eu te dizer algo. Na tua caminhada cristã, sempre vai ter um invejoso. Sempre vai ter alguém que nem faz e fica com raiva porque você faz. Você está aqui? Lembra de aquela mulher lavando os pés de Jesus?
A Bíblia diz que aquela mulher quebrou aquele perfume muito caro. Judas olhou e disse: isso é um desperdício. Poderia pegar esse valor e dar aos pobres. Judas nem fez e ficou com raiva de quem estava fazendo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você não pode parar, porque tem gente que não faz e fica jogando pedra em você. Hebreus capítulo 12 diz: corramos firmemente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a carreira que nos está proposta. Diga, para mim. Olha para seu vizinho e diga: tua carreira é tua. A minha carreira é minha. Nós não vamos prestar conta porque alguém falou algo. Nós vamos prestar conta do que fizemos ou não diante do Senhor no tribunal de Cristo. Amém? Glória a Deus. E aí ele continua. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Olha o versículo 30. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Diga: Davi não perdeu tempo com quem queria ibope. Aleluia! Ah não, mas tu quer aparecer, tu isso, aquilo, outro. Ei, peraí, eu não fiz nada de errado não. Parou isso aqui, se virou para outra pessoa. Sabe, irmãos, muitas vezes nós na nossa caminhada estamos parando porque nós estamos dando ouvido a quem só quer ibope da gente. Querido, aquele que fala incredulidade, irmãos, não pode ter tua atenção. Amém? Porque, queridos, incredulidade contamina. A perspectiva de Davi era: esse exército é o exército do Deus vivo. Diante do gigante, a perspectiva de Davi era: quem é esse que não tem aliança? Esse incircunciso, esse que não é nada. O povo olhava para aquele gigante e dizia: esse cara é grande demais, a gente não pode vencer não. Quem poderá vencê-lo? Queridos, a perspectiva muda tudo. A forma como Davi se deparou diante daquilo e como ele viu o exército mudou completamente. E ele não perdeu tempo. Diga: ele não perdeu tempo. Aleluia, mas pastor, a gente deve amar todos. Sim, eu não mandei você deixar de amar ninguém. Eu disse para você não perder tempo com incredulidade. Existe uma diferença, irmãos, entre não dar atenção à incredulidade e desprezar pessoas. Alô? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Já diria Vanderlei Luxemburgo. Aleluia, versículo 30. 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-lhe pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Davi disse: rapaz, vocês não estão entendendo, rei. Olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu fui fiel àquela estação. Diga: ele foi fiel naquela estação. Porque, querido, quem arrisca a vida por causa de ovelha que nem é dele, era do seu pai, mas ele só estava ali cuidando. Ele arriscou sua vida enfrentando um leão, enfrentando o urso. Ele foi fiel naquela etapa. E a experiência que ele teve naquela etapa o preparou para o próximo desafio. E quando ele olha para aquele gigante, ele tinha uma palavra: você vai ser rei. Samuel já o havia ungido. E diante daquele desafio, diante daquele gigante, ele olhou para ele e disse: rapaz, isso é a oportunidade que eu tenho. Porque ele perguntou: o que é que vai fazer aquele que derrotar esse gigante? Ah, Davi estava com interesse? Não, irmão, Davi sabia o que ele foi chamado para fazer. E ele estava somente cumprindo aquilo que ele foi chamado para fazer. Às vezes as pessoas confundem, né, intrepidez com segundas intenções. E às vezes, queridos, a ousadia expõe a nossa insegurança. A ousadia de alguém pode expor a nossa insegurança. A vida de fé de alguém expõe a nossa incredulidade. A vida de fruto de alguém expõe a nossa vida infrutífera.
Para aquele povo, Davi era mostrado. Para Davi, não, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia, ele estava com a perspectiva certa, irmãos. Ele olhava para aquele gigante e dizia, rapaz, isso aí é a oportunidade que eu preciso. Sabe quando um problema se levanta na nossa vida, como é que nós vemos? Como um gigante ou como uma oportunidade? A forma como nós vemos, irmãos, vai determinar o resultado. Nós podemos, irmãos, pegar um limão e achar azedo ou fazer uma limonada e colocar açúcar. Sem açúcar, né, amor? É sem açúcar. Já viu, irmãos, alguém, né? Deixa eu tomar aqui um gole dessa água. Mamãe, um gole. Já viu aquele povo que olha para um copo desse e tá meio seco? E outros podem olhar e dizer, rapaz, tá meio cheio. Como é que você olha? Quando a dificuldade se levanta na tua vida, como é que você olha? Porque eu vou te dizer, irmãos, tem pessoas que elas são pessimistas, parece que são especialistas em ser pessimista. É assim ou não é? Talvez você conheça alguém assim. Já imaginou se Deus olhasse para nós e nos visse como um copo meio seco? Onde nós estaríamos hoje? Já imaginou quando nós estamos lidando com pessoas? E todos nós lidamos com pessoas aqui. Em graus e em esferas diferentes, mas todos nós lidamos com pessoas. Já imaginou quando nós lidamos com pessoas, quando nós olhamos para as deficiências delas, como é que nós olhamos para elas? Dizendo, meu Deus do céu, essa não tem jeito não. Dizendo, rapaz, se ela ajustar isso na vida dela, ela vai crescer muito. Porque ele deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus olha para nós, Ele não trata conosco somente como nós estamos, Ele trata conosco porque Ele sabe onde nós vamos chegar. E nós precisamos, irmãos, pegar o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz, e começar a colocar em prática quando olharmos um para o outro. E o que é que diz lá? A ninguém mais conheçamos segundo a carne. O que ele está querendo dizer? Não olha para o outro somente de uma forma natural, não. Porque agora tem um Espírito Santo dentro dele. Ah, pastor, mas fulano não quer nada, fulano só fala incredulidade. Pois é, mas se ele decidir mudar, irmãos, Deus pega ele e faz ele voar naquilo que Deus tem para a vida dele. Aleluia, como você está vendo para as pessoas? Qual é a sua perspectiva? O louvor sabe cantar aquela música diante do gigante, vitória cantarei, Deus abre o caminho, eu nada temerei. Pronto, se vocês conseguirem tocar ela, depois... Mas sabe, querido, como nós estamos olhando para essas coisas? Ele disse, esse circunciso vai ser derrotado. A Bíblia fala, irmãos, nós não vamos abrir, mas a Bíblia fala lá em Números capítulo 13, se você está nessa igreja há pelo menos uns 3 ou 4 meses, você já me viu falando dessa passagem em algum momento, de alguma pregação, porque eu amo essa passagem de Números capítulo 13. Fala dos espias que foram espiar a terra prometida, né? Moisés levanta 12 líderes e eles vão lá espiar a terra. Eles veem tudo de bom que tem naquela terra, mas eles prestam atenção só no que era ruim. Querido, olhe para seu vizinho e diga, queridão. Não, com amor, irmão, com amor. Diga, queridão. Olha, rapaz, tem gente que não está olhando não. Diga, queridão. Eu acho que o ministro lá vai proibir o pastor mandar olhar para o irmão e dizer, né, as coisas. Diga a ele, queridão. Como você está olhando para as situações? Que ele coloca aquela outra foto aí do povo espia na terra, lá de longe. Pronto, olha aí, o povo vem na terra, terra maravilhosa, que mana leite e mel. A Bíblia diz que para carregar o cacho de uva precisou de 2 homens. O negócio é bom, viu? Aí a Bíblia diz que todos olharam para aquilo, os 12 trouxeram um relatório, 10 começaram a reclamar. Não, mas é porque isso? Não, mas é porque aquilo? Não, mas é porque é desse jeito? Não, mas é porque é assim? Não, mas é porque é assado? Qual a sua perspectiva diante dessas coisas? Como você encara? Não, mas é porque fulano dá trabalho. Você que é líder de departamento, vamos falar do contexto de igreja local agora, eu gosto. Você que é líder de departamento, quando tem um grupo de pessoas servindo com você, como é que você olha para aquelas pessoas que estão servindo junto com você?
Não, mas aquele ali dá trabalho demais, aquele dá trabalho, aquele ali não honra, aquele não chega na hora, aquele não faz aquilo outro. Como nós vamos olhar para essas coisas, irmãos? Sabe, às vezes tem 5 que dão problema e 10 que não dão problema. Aí, em vez de a gente focar nos 10 que são uma bênção, a gente foca nos 5 que dão trabalho. Que tal a gente inverter a ordem? Em vez de olhar logo o lado negativo, olha logo para a parte positiva do negócio. Porque se a gente ficar olhando, irmão, ah não, mas porque, a gente não sai do canto. Você está aqui? Então vamos olhar para quem está dando fruto, irmãos. E para quem não está, pastor, o que é que a gente faz? A gente ensina, a gente persevera, a gente continua amando. Alô? Isso vai acontecer, irmãos. Agora, a forma como nós nos colocamos diante das coisas, das pessoas, vão dizer como vai ser a nossa vida. Às vezes a gente vai olhar para coisas no trabalho, em casa, e... meu Deus, não tem jeito não. Querido, nunca vai ter jeito. Nós só estamos falando morte. Tem lá o livro, ó, Pensamento Certo ou Errado. Sabe, nós precisamos crescer espiritualmente para que nós possamos avançar de nível. Parar de olhar de uma forma só negativa para as coisas. Você está aqui? Ah não, pastor, é porque, queridos, a gente pode ser, olha, se a gente for bom em desculpa, a gente não vai ser bom em mais nada. E tal a gente parar de ser bom em desculpa? Alô? Tá tudo bem com você? Então, a Bíblia diz que 10 trouxeram um relatório negativo, 2 trouxeram um relatório positivo. Quem entrou na terra? Os 10 ou os 2? Os 2. Você nem sabe o nome dos outros 10. Por quê? Porque a incredulidade não deixa marca. Mas quando nós ouvimos falar de Josué e Caleb, nós sabemos quem são. Porque eles se posicionaram. Aquele povo dizendo, a gente vai ser amassado como pão. E eles disseram, se tão somente o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir aquela terra. Ele disse, levantemo-nos e vamos possuir aquela terra. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu vejo que parece que os problemas, as circunstâncias, as adversidades estão mais fortes na nossa frente. Às vezes não, muitas vezes, estão mais fortes diante de nós do que Deus diz para nós, do que a palavra fala acerca de nós. Isso acontece, irmãos, porque nós temos pouca consciência do espiritual. Nós buscamos o espiritual muitas vezes quando nós precisamos de alguma coisa. Estávamos ouvindo a Nancy do Friend ministrando lá e ela falou algo interessante. Ela disse, às vezes nós usamos a nossa fé emergencial. Ah não, surgiu um problema, eu tenho que pagar uma conta gigante. Meu Deus, agora eu vou orar. Não, irmãos, a gente precisa entender quem nós somos. Eu não estou dizendo que com isso a gente vai ficar sem fazer nada. Deitado em berço esplêndido, esperando algo cair do céu. Nós vamos confiar em Deus e fazer aquilo que nos cabe. Amém? Mas sabe, existem estações, processos na nossa vida que nós precisamos desempenhar para vencermos. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz que nós devemos perseverar, diga perseverar, para que havendo feito a vontade do Senhor, alcancemos aquilo que Ele prometeu. Às vezes nós ouvimos algo e não perseveramos naquilo. E aí, irmãos, vai ter resultado? Não vai ter não. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus não te coloca no problema para te ensinar nada. O problema vem porque estamos no mundo, o problema vem porque nós estamos aqui. As adversidades se levantam sobre a nossa vida. E diante do problema, onde é que Deus está? Comigo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. E o mesmo Espírito Santo intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Diga, eu não estou só. Então, diante do gigante, irmãos, nós podemos cantar a vitória. Amém? Ah, mas pastor, é porque é difícil. Meu irmão, é bom que você dá mais valor. Agora, se a nossa perspectiva diante do problema estiver negativa, errada, nós nunca vamos ver saída. Nós sempre vamos estar como aquele exército, olhando para o gigante, dizendo, é grande demais, posso não, consigo não, não dá não, não tem jeito não, ei, tem jeito. Não, pastor, não tem jeito mais não, não tem jeito, irmãos, enquanto você respira, tem jeito.
Mas nada pode mudar. Quem disse? Que tal começar a se posicionar em fé agora? Ah, não, mas porque eu não me vejo, então comece a se ver, porque tem alguém lá em cima que já te viu. Aí às vezes a gente fica querendo ser mais sabido do que Deus, né? Como assim, pastor? Cara, se Deus diz que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Ele diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Ele diz que tudo é possível àquele que crê. O que é tudo, meu irmão? Ajuda o pregador, pelo amor de Jesus Cristo. O que é tudo? É tua família ser alcançada, está dentro desse tudo? Tá? Tá? Pronto. Provisão chegar para uma conta muito grande, está dentro desse tudo? Cura para uma enfermidade, está dentro desse tudo? Sabe, se você não teve a oportunidade, eu quero que você assista a ministração de hoje pela manhã. Foi de hoje pela manhã? Lá no Verbo 7, Campina Grande. Coloca lá e assista a ministração. Nesse do Friends, ministrando sobre o poder de Deus, que ressuscita. Aleluia, aleluia. Ressuscita, diga ressuscita. Oh, aleluia. Ressuscita o que, irmão? Aquilo que não tem vida. O poder de Deus, irmãos, que ressuscita corpos. Ele ainda opera hoje. Ele está dentro de nós, irmãos. Ah, não, mas não tem mais jeito não. O médico já deu um diagnóstico. Diz que não tem mais jeito não. Tem jeito, meu irmão. Tem jeito. Ah, não, é só assim. Não, irmão, tem jeito. Ah, pastor, e é porque fulano perseverou e não deu certo. Isso não invalida a palavra. O problema é que a gente está baseando nossa vida de fé nos fracassos de pessoas. Ou porque fulano tentou e não deu certo. Querido, não coloca a tua fé nas pessoas, coloca a tua fé na palavra. Ah, não, eu vou usar aqui quando eu preciso. Não, eu uso porque eu sou. Sabe, essa consciência de quem nós somos não precisa estar tão firmada dentro de nós. E quando o capeta se levantar, a gente diz, oxe, é só tu, vai embora. Aleluia! Diga, Deus vai fazer uma coisa nova. Oh, aleluia! Diante desse processo para vencer, como você encara esse processo? Que atitudes você toma? 1 Coríntios 2,4, a Bíblia diz, eu quero que você abra comigo lá. A Bíblia diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diga, apoiar minha fé no poder de Deus. De novo, apoiar minha fé no poder de Deus. Irmãos, nós podemos apoiar a nossa fé em um conhecimento natural. E essa não é a fé do tipo de Deus. Essa é uma fé mental. É uma certeza que vem por um conhecimento natural. Mas quando nós apoiamos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza no Evangelho, essa fé está apoiada no poder de Deus. Diga, no poder de Deus. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, eu creio que nesses dias Deus está nos movendo para coisas grandes mesmo. Deus está te movendo para coisas grandes, irmãos. Na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio, no meio da rua. Sabe, pastor Bud, ele partiu para o Senhor em 2013, novembro de 2013. E ele dizia algo interessante. Ele disse, nos últimos dias dessa igreja, da igreja na terra, nós veremos um avivamento muito grande de cura, batismo com o Espírito Santo, no meio da rua. Não é só aqui. Aqui a gente vem, aprende, se recarrega, recebe o norte. Em casa a gente rega, nos enchemos de novo, aprendemos de novo, buscamos de novo. A tampa está cheia. E quando a tampa está cheia, meu irmão, a gente ataca. Aleluia, você está aqui? Aleluia. Alguém tem um isqueiro aí? Não, não é porque você fuma não, é porque pode usar, né? Lá no negócio, né?
A irmã tem fósforo ali. Se não chegar o isqueiro, já serve. Tem isqueiro? Fósforo também? Eu acho que vai servir. Arruma alguns copos plásticos aí. Eu vou fazer. Não combinei com ninguém, não. Arruma aquela bacia que a gente usou aqui para lavar os pés semana passada também. Isso aqui é maior, isso dura mais. Olha. Esse é de crente. Crente cheio do Espírito Santo. Crente carnal. Não é a pessoa que trouxe, não, meu irmão. É o coisinha. Eita. Eu vi esse exemplo, irmão, esses dias e eu achei maravilhoso. Né? Tem quantos aqui? 4? Deixa eu ver. Traz mais, só por mais uns 2 aí, só pra gente. E aí eu quero uma vasilha com água. Não, a água tem aqui. Acho que essa aqui é suficiente. Pronto, fica aqui, irmã. Não, pode subir, vem cá me ajudar, vem cá me ajudar. Isso, sobe cá. Mas sobe cá. Então, imagina que você é esse copo. Amém? Agora tem que dar certo, Senhor, que dê certo. Esse exemplo, Pai, o Senhor sabe. Vem cá, meu amor, venha me auxiliar aqui, venha. Segura aqui esse copo. Eu precisaria do isqueiro, irmãos, tá? Mas como não tem, a gente vai tentar. Sobe mais um pouquinho para o pessoal ver. Pronto. Imagine esse copo aqui, ó. Se eu... Não vai segurar. Eu preciso de um isqueiro, irmão. Ó, o irmão foi pegar ali no carro. O irmão é churrasqueiro. Glória a Deus. É sério, o irmão Janderson é churrasqueiro. Ele gosta de churrasco. Deixa eu ver se dá certo aqui. Se não der, a gente vai... Ó, eita, tá dando, tá funcionando. Olha, o que é que tá acontecendo com o fundo do copo? Vamos lá, o que foi que aconteceu com o copo? Vamos lá, fez o quê? Esse copo tava como? Tem certeza? Não quer a ajuda das cartas? Nem dos universitários? Esse copo tá vazio? Aleluia. Imagina que o copo é você. Chegou o isqueiro. Obrigado, meu amor. Pode sentar. Não, você fica aqui, irmã. Isso, vem cá, meu irmão, me ajudar. Você vai ser meu ajudante agora. Já que você trouxe o isqueiro. Você, vazio. O fogo, a adversidade. Liga aqui embaixo. O que está acontecendo? Nada. Por quê? Oh, aleluia! Obrigado, irmão. Segura. Espera aí, fica aqui. Agora, a água é o Senhor, a palavra, o Espírito. Amém? Agora, eu posso pegar outro copo aqui. Tá vendo? Lembra, o copo é quem? Eu posso pegar outro copo e me encher de mim mesmo. E apoiar a minha sabedoria e a minha fé no meu conhecimento natural. Eu posso estar olhando com a perspectiva errada. Esse copo está cheio. Até está transbordando. Mas está transbordando de quê? Toca fogo de novo. A irmã já tirou o fósforo de baixo. O que foi que aconteceu? Mas não estava cheio? Obrigado, você pode aplaudir a vida dos irmãos. Mas estava cheio de quê? Sabe, irmãos, quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós vamos queimar. Mas quando estamos cheios do Senhor, meu irmão, o problema vai vir. Você vai dizer, sabe uma coisa? Eita, eu já dá um chute aqui. O problema vai vir, você vai
Mas sabe uma coisa? Eu vou vencer esse negócio, rapaz. Agora, de quem você tem se enchido? De quem você tem se enchido? Porque do que você está cheio vai determinar como você olha para os problemas. Se você estiver cheio de você mesmo, você vai olhar para os problemas e vai dizer, rapaz, não dá certo não. É muito difícil, não é assim não, eu não vou conseguir não, ei, não vai dar certo não. Mas se você está cheio de Deus, meu irmão, o negócio vai vir, você vai dizer, sabe uma coisa? Eu sou maior do que isso. Porque estamos, como lemos aqui, apoiando a nossa fé no poder de Deus, não no nosso conhecimento. Amém? Para a gente encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Grupo de música pode vir, pode subir. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Segundo Coríntios 4:1 diz assim: pelo que tendo este ministério, esse serviço, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Diga, não desfalecemos. Mais uma vez. De novo. De novo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que Paulo tinha problema? Tu acha que veio desafios para ele? E ele estava cumprindo o ministério que ele foi chamado. Aí tem gente que diz assim, esse problema surgiu, acho que é porque eu estou fora da vontade de Deus. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Tem problema que de fato vem porque nós causamos. Amém? E a gente precisa estar sensível para discernir essas coisas. Citei um exemplo esses dias de um ministro chamado Keith Butler. Quem já ouviu falar de Keith Butler? Né? Keith Butler é um apóstolo americano, abriu mais de 40 igrejas, um homem de Deus. Tem alguns livros dele ali, né? Ele esteve conosco já algumas vezes aqui em Campina Grande. E ele certa vez trouxe um exemplo lá em Campina Grande que eu acho que me chamou muita atenção. Ele diz, olha, eu tinha um cunhado meu que fez muitas coisas erradas na vida. E porque ele fez muitas coisas erradas na Bíblia, ele passou por muitos problemas financeiros. Porque ele não dava ouvidos, ele não sabia administrar, ele não dava ouvidos ao que a palavra dizia, ele não fazia aquilo que era certo. E ele disse certa vez, esse cunhado chegou para ele e pediu um dinheiro emprestado de alguns $1000, ele foi lá e emprestou esse dinheiro a ele. E ele disse que quando passou o tempo, 1 mês, 2 meses, algum tempo depois, esse cunhado começou a reorganizar a sua vida, estava melhor financeiramente falando, e nada de falar em pagar aquele dinheiro a ele. E ele disse que foi orar ao Senhor, Senhor, eu emprestei o dinheiro àquele irmão, eu preciso do dinheiro agora, ele tem. E Deus disse para ele, quem mandou você emprestar? Ele disse, não Senhor, ele estava precisando, eu sou cristão, eu entendo que eu preciso fazer isso. Deus disse, você precisa ser guiado pelo meu Espírito. Porque na etapa que ele estava passando, o processo que ele estava passando, naquela fase, ele estava sendo ensinado em algo. E você financiou a desobediência dele. E nós precisamos estar atentos, irmãos, a essas coisas. Amém? Então, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito. Então, tem problemas que vêm porque nós causamos. Tem problemas que se levantam porque estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Amém? Aí ele diz, pelo contrário, ele está dizendo, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aí versículo 5 ele diz, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diga, para conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Oh, aleluia. Quer conhecer a glória de Deus? Olha para Cristo. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Quer saber a vontade de Deus? Olha para Jesus. Versículo 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Diga, a graça me alcança para que eu possa passar por adversidades.
Versículo 16, por isso, porque temos essa graça, nós não desanimamos. Pelo contrário, irmão, qual é o contrário de desanimar? Vamos lá, ajuda o pregador. Qual é o contrário de desanimar? Não? Qual é o contrário de desanimar? Se animar, irmãos. O contrário de desanimar é se animar. Aí Paulo está dizendo, olha, mesmo em meio a essas coisas, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, porque a graça, ela nos alcançou. Então, queridos, Tiago diz, olha, alegrai-vos diante da adversidade. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer, se alegrar quando tudo está bem é mais fácil demais. Não é não? Rir quando você tem uma notícia boa. Fulano depositou um dinheiro na tua conta. Eita, glória! O cara se alegra, dá salto, pula, ri. Né? Chama os vizinhos, faz festa. Irmão, se alegrar assim é maravilhoso. Mas Paulo disse, olha, diante dessas coisas nós não desanimamos. Pelo contrário, ele diz, se eu não fico desanimado, eu estou como? Animado. Olha para seu vizinho e diga, te anima. Olha para quem está do outro lado e diga, te anima. Te anima, crente. Aleluia. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Diga, leve e momentânea tribulação. Olhe para seu vizinho e diga, é leve e passa. Oh, aleluia! Queridos, nenhuma estação na tua vida é eterna. Nenhum processo dura para sempre. Ah não, mas porque não tem mais saída? Não, tem saída. Eu já cheguei no fundo do poço, glória a Deus, que agora você pode só olhar para cima. Aleluia! Diga, leve e momentânea. Produz em nós, irmãos, um eterno peso de glória. A tribulação, irmãos, a adversidade, o processo, ele produz algo em nós. E ele diz que é um peso de glória eterno. Eu não estou dizendo, irmãos, para a gente celebrar problema. Eu não estou falando disso. Amém? Mas eu só estou te mostrando que no problema nós podemos sair dele mais forte. Davi entrou como um menino levando pão e saiu como um guerreiro. Oh, aleluia! Sabe como foi que Josué se habilitou para suceder Moisés? Uma das coisas é que ele cria como Deus cria. É assim, irmão, quando eu pego o grupo de músicas, quando eu pego o grupo de música pedindo uma música que não está ensaiada, eles têm que tentar se virar e falando, né, no ouvido um do outro. Entende, irmão? Fica descanso do coração. Mas sabe, queridos, Davi, ele saiu vitorioso. Tinha um palácio para ele depois do gigante. O problema é que a gente olha para o problema e a gente acha que o problema vai para nos parar. A gente pode sair mais forte do problema. Porque esse problema, irmãos, se nós não desanimarmos, vai produzir em nós glória. Diga glória. Não é o problema, mas é porque nós perseveramos diante dele. Porque nós permanecemos firmes. 18, para encerrar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque aquilo que vemos é temporal, mas aquilo que nós não vemos, em outras palavras, naquilo que cremos é eterno. Diga, a minha fé me leva além do problema. Oh, aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé, irmãos, vamos orar. Deus cutucou você essa noite, irmão, para você mudar a sua perspectiva.
Para você parar de olhar para os problemas de uma maneira negativa e você começar a olhar para o problema como algo que Deus te levantou para passar e que você vai sair daquele negócio mais forte. Aquilo não pode parar você, irmãos. Eu quero que você feche seus olhos e comece a orar ao Senhor agora. E sabe, irmãos, enquanto eu ministrava, é certo que Deus estava tratando com você. Deus estava falando com você porque Ele estava falando primeiro comigo, mostrando a mim coisas, situações, áreas da minha vida, problemas, adversidades que eu preciso vencer, romper. Sabe, irmãos, e eu sei porque sei, irmãos, que existe uma atitude em nós que precisa ser feita para rompermos o problema. Além de estarmos cheios do Senhor e não de nós mesmos, de apoiarmos a nossa fé no poder de Deus e não no nosso conhecimento, nós precisamos nos alegrar. Não desanimamos, pelo contrário, ou seja, se anima. Sabe, irmão, tem pessoas que precisam começar a se animar nesse lugar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não baseia a tua informação somente em algo, em um ambiente natural, porque quando você sair daqui, talvez você não tenha a mesma atmosfera que tem aqui agora. Talvez amanhã pela manhã essa unção coletiva, certamente ela não vai estar com você. Mas existe a unção individual, o poder de Deus que está dentro de você. Então, irmãos, se anima, coloca a tua expectativa e a tua alegria na palavra, naquilo que Deus diz ao teu respeito, naquilo que você é. Você pode fechar seus olhos, vamos orar. Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Eu sei, Pai, que existem homens e mulheres de Deus fortes nesse lugar, que as circunstâncias não podem pará-los, que as circunstâncias não têm poder para impedir aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles de acontecer. E Pai, talvez eles estavam com a perspectiva um pouco nublada nessa noite, olhando de uma forma errada, olhando de uma maneira errada para a adversidade, para o problema, para a situação, se achando incapaz, assim como aquele exército estava se achando incapaz, ou como aqueles espias que estavam olhando apenas para os desafios, mas sem poder contemplar aquilo que o Senhor falou para a vida deles. Mas, Senhor, assim como Josué e Caleb nessa noite, assim como Davi e tantos outros, nós queremos nos posicionar em você, Senhor. Nós queremos nos posicionar em você nessa noite, Pai, na sua palavra, e dizer: eia, levantemos e possuamos aquela terra. Porque o Senhor se agradou de nós. E nós sabemos, Pai, que aquilo que te agrada é fé. Fé tem uma voz, fé tem uma ação correspondente, fé tem uma atitude. E Pai, nós não queremos ficar entristecidos. Nós não vamos nos entristecer, Senhor, mas nós queremos nos alegrar em você. Não desanimamos. Não desanimamos. Ainda que o exterior se corrompa, ainda que a nossa mentalidade seja atacada, ainda que as adversidades, que os pensamentos se levantem contra nós, Senhor, nós não vamos atentar para eles, mas nós vamos ficar firmados em você. Porque assim como Davi sabia de quem ele fazia parte, Senhor, nós sabemos que pertencemos a você. Que o Senhor se agrada de nós. Aleluia, aleluia. Pai, eu declaro escamas caindo nessa noite, olhos espirituais abertos para compreender as verdades da Tua palavra sobre a vida de cada um deles, Pai, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vamos colocar o foco nas coisas, nos problemas. Vamos olhar para eles e saber que existe uma realidade superior a eles, uma graça e um poder que opera em nós.
poder que manifesta cura, um poder que manifesta salvação, um poder que manifesta transformação, que muda realidades, que muda circunstâncias. Aleluia. Oh Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Sabe, irmão, você pode começar a se alegrar agora. Pastor, eu não estou com vontade nenhuma. Bem-vindo ao time. Pastor, o senhor não sabe como foi meu dia. Eu tive um problema muito sério, uma situação muito grande. Eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha esposa. Eu tive um problema com os meus filhos. Eu recebi uma notícia ruim. Ei, queridos, esquece isso. Isso não vai te tirar do problema. Para de dar atenção àquilo que não vai te levar para lugar nenhum. Coloca o teu foco no Senhor. Coloca a tua dependência em Deus. É Ele que te sustenta. É Ele que te sustenta. Ele é a tua fonte. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Vocês podem começar a cantar?